Em meados de 2011, eu comecei a dar aula na sala da casa dos meus pais, né? Eu já dava aula como voluntária em orfanato, e aí fui gostando da experiência e contando para as pessoas que estavam dando aula, e foi surgindo os alunos, né? Quando foi tendo uma procura maior pelos alunos, né? Aí eu vi a necessidade de sair da sala e a gente montou uma outra salinha fora de casa, né? E foi ali mesmo, no terreno da minha mãe, né? Onde surgiu a primeira escola. Inicialmente era Cantinho da Música o nome, justamente porque era um cantinho mesmo, era uma salinha pequenininha onde eu atendia os alunos, né? A música, ela sempre teve uma função muito importante na minha vida e eu queria que eu pudesse transformar a vida das pessoas através da música como transformou a minha, né? Então, aos poucos foi surgindo bastante alunos e aí procura por instrumentos onde não era o meu domínio, né? Por exemplo, técnica vocal. E aí eu convidei um amigo para dar aula no meu espaço e foi onde começou a dar conflitos de horário. Era uma sala e 2 professores. Então, em 2016, a gente fez a construção da escola, né? Eram 2 salas de uma recepção. E aí foi aumentando o número de alunos e aonde a gente foi fazendo puxadinhos até que, de fato, assim, o espaço ficou pequeno e a gente se mudou para o local onde estamos hoje, né? Mas a nossa filosofia, não só a minha, mas de todos os professores que trabalham na escola, é de que a música tem essa função de transformar vidas, de mudar mesmo, né? Não só o fato de tocar um instrumento. Por exemplo, no meu caso, né? Eu era extremamente tímida, então a música era a minha linguagem, sempre foi. Era a minha forma de se comunicar. E a gente vê isso no dia a dia, né? Como a música tem transformado a vida dos alunos e a gente se realiza através disso. Eu sempre tive uma paixão pela música, né? Quando eu tinha uns 6, 7 anos, foi um senhor tocar violão lá em casa, no encontro de casais. E quando eu vi, eu fiquei assim, fora do ar. Falei, mãe, eu quero tocar isso. Eu nem sabia o nome, nunca tinha visto um violão de perto. E aí foi onde a minha mãe começou a procurar o violão, né? Depois eu tive que esperar 1 ano até que eu pude fazer as aulas. Então, assim, foi algo que foi construído mesmo, né? E a minha professora, ela sempre foi me incentivando nessa parte pedagógica, né? Então, foi meio que acontecendo, assim. Eu nunca pensei em ser professora. Mas a partir do momento em que eu comecei a dar aula, eu não me via fazendo outra coisa. É até engraçado, porque a minha maior dificuldade hoje é o meu maior diferencial. Quando eu comecei a dar aula, eu dava aula para crianças já alfabetizadas ou adultos. Só que teve uma época que teve uma crise, só aparecia criança, de 3 a 5 anos. E eu sempre amei criança, mas eu não sabia pedagogicamente como lidar com elas, porque eu queria ensinar o acorde que ela tocasse. Então, eu fui conversar com a mãe, eu falei, mãe, só aparece criança, eu vou parar de dar aula, porque eu não sei lidar com elas, né? E aí, a minha mãe é costureira, né? Ela contou uma história que ela não gostava de costurar a calça masculina. E teve uma época que teve uma crise e ela só tinha que costurar a calça masculina. Então, ela se tornou boa naquilo de tanto que, né, ela precisou fazer. E aí, eu tomei aquilo pra mim e fui me especializar. Foi onde eu fiz a faculdade de pedagogia, fiz música. E aí eu não só aprendi a lidar com elas, como me especializei e me apaixonei por isso. Hoje a gente atende todas as idades, mas somos especialistas em crianças. Não só no método, mas as nossas salas são adaptadas, os instrumentos, para que de fato, de acordo com cada faixa etária, eles tenham um melhor desenvolvimento. Quando a gente vê o aluno tocando algo que foi a gente que ensinou, né? Principalmente aquele que nunca pegou no instrumento, é algo que nos realiza muito, né? Mas um momento que me marcou muito foi a apresentação do ano passado. Que quando eu vi a plateia, assim, a gente tinha 50 alunos no palco e 350 pessoas na plateia. E aí me veio a imagem da primeira apresentação, onde eu tinha 10 alunos, uma caixa de som e um microfone. Em um local que não tinha nem palco, era algo bem improvisado, assim, né? Num salão de festas de uma igreja. E então foi um momento assim que passou um filme na cabeça, né? Mas é difícil descrever apenas um. Cada dia é um tijolinho de um sonho que se concretiza. Hoje nós estamos com 5 professores, né? A gente tem uma relação bem de família mesmo. Eu sempre digo que eu não tive irmãos e eles são os irmãos que eu não tive, né? Me dá um pouquinho de trabalho, mas faz parte, né?
E a gente sempre tenta, um tá ajudando o outro no que precisa, né? E buscando sempre o melhor para o aluno, que a única forma de conseguir o melhor é a gente estar em equipe mesmo, né? E a gente tenta sempre trazer um clima bem harmonioso, quando o aluno entre, ele se sinta bem, né? Sempre buscando trazer esse clima familiar mesmo. Então eu quero agradecer a cada aluno que fez parte dessa história, em especial a minha primeira aluna, porque coitada dela, é algo que a gente vai aprendendo a ser professora, né, no decorrer do tempo. A cada pai, a cada mãe que faz parte dessa história, né? Cada professor que se dedica todos os dias ao seu melhor. E a minha família, que sempre apoiou esse sonho, está sempre junto, me ajudando a ser cada dia uma pessoa melhor.